Bom, olá a todos. Vamos então resolver o exercício 1 da Olimpíada Brasileira de Física, da UBF, segunda fase, para o pessoal do terceiro colegial. O exercício 1, ele mostrava uma figura parecida com essa, dizia que a bolinha ia deslizando aqui na mesa, rolando sem deslizar, desculpa, não é deslizando, rolando sem deslizar, e aí era um lançamento horizontal, e aqui ele mostrava várias fotografias que foram tiradas da bolinha. E lembra que ele disse que entre cada foto, o intervalo de tempo entre cada foto é ΔT igual a 0,3 segundos. E ele também dá uma régua pra gente, né, pra gente medir distâncias aí. E ele diz que a proporção da régua é que 1 metro equivale a 1 centímetro. E aí então está dada a figura, está dado esses intervalos de tempo, essa escala aí, 1 metro, 1 centímetro. E na letra A ele pergunta, na letra A, quanto que vale a velocidade Vx da bolinha na direção horizontal. Então ele quer saber quanto que vale Vx. Esse é meu ponto de interrogação na letra A. Então qual que é a ideia aí? A ideia é lembrar que, supondo esse lançamento horizontal sem a resistência do ar, então a velocidade no eixo x é constante. Só lembrando por quê? Porque se não tiver resistência do ar, a única aceleração que o corpo vai ficar submetido é a aceleração vertical, a aceleração da gravidade. Portanto, não vai ter variação de velocidade no eixo x. Então, Vx é constante. Se Vx é constante, eu posso calcular Vx como sendo a distância horizontal no eixo x que ele anda, dividido pelo tempo que ele demorou. Lembra que para movimentos uniformes, né, como é o caso no eixo x, para movimento uniforme, uma velocidade pode ser calculada pela fórmula da velocidade média, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, ele pediu Vx, esse é meu ponto de interrogação. Para descobrir Vx, eu preciso saber D e preciso saber ΔT. E por que eu posso usar essa fórmula? Porque no eixo x o movimento é uniforme. Por que no eixo x o movimento é uniforme? Porque no eixo x não tem aceleração. Por que no eixo x não tem aceleração? Porque a aceleração é só a aceleração da gravidade que é no eixo y. Então, voltando, como é que eu faço para descobrir quanto que vale essa distância aqui? Essa distância é a distância horizontal que ele anda, que a gente pode observar aqui no gráfico, aqui no desenho que ele deu, é essa distância aqui, ó. Essa é a distância D. Essa é a distância D. E se você medir essa distância D com a régua, você vai ver que essa distância dá entre 7,5 e 7,6, né? E que a gente decidiu, então, interpolar para 7,55 centímetros. Mas lembra da regra que ele disse, a escala de conversão que ele pediu para usar, né? Que cada centímetro é 1 metro. Então 7,55 centímetros é a mesma coisa que 7,55 metros. E agora preciso do tempo também. A outra coisa que falta descobrir é o tempo. E lembra que ele disse que entre cada foto se passaram 0,3 segundos, né? Entre cada foto, o intervalo de tempo entre cada foto é 0,3 segundos. E agora é só ver quantas fotos tem e quanto tempo passou. Daqui para cá, passou 0,3 segundos. 0,3 segundos. 0,3 segundos. Entre essa foto e essa. Aqui é a mesma coisa, mais 0,3 segundos. Aqui mais 0,3, mais 0,3, mais 0,3. Portanto, quanto tempo se passou ao todo? 0,3 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,3 dá 5 vezes 0,3, que é 1,5 segundos. Portanto, descobrimos que o tempo, o ΔT, é igual a 1,5 segundos. Então agora é só fazer a continha, né? Já sabemos quanto que vale o D, a gente mediu o D, a gente mediu com a régua, e o D vale 7,55 metros, desculpa, 7,55 metros. O tempo, a gente só multiplicou 5 vezes, né? Passaram 5 intervalos de 0,3, 5 vezes 0,3 dá 1,5, então a gente descobre Vx. Vx será, portanto, 7,55 de metros dividido por 1,5 segundos. E quanto que dá essa resposta? Eu estou aqui com o meu companheiro Douglas, que está me ajudando aqui. 5,03 metros por segundo. E esse é o valor de Vx. Agora tem um detalhe importante que é o seguinte, né? A gente aqui fez uma divisão, e na divisão o resultado final tem que ter o número de algarismos significativos igual
ao número de algarismos significativos menor que você usou na operação. E o número de algarismos significativos menor está no tempo aqui. Está no tempo. Só tem 2 algarismos significativos, 1, 2, e portanto eu só posso dar resposta com 2 algarismos significativos. E portanto eu tenho que arredondar isso. Ao invés de 5,03, eu tenho que arredondar para deixar só 2 algarismos significativos, portanto 5,0 metros por segundo. E essa é a resposta final. Lembrando que, aqui eu usei a regra de arredondamento, que se esse número aqui fosse um número de 5 para cima, eu arredondaria esse daqui para 1 a mais. Mas não é o caso, né? Ele é o número 3, então ele é menor, e portanto a resposta final 5 metros por segundo. Vamos agora fazer a letra B. A letra B, o que ele pede na letra B? Cadê o enunciado? Está aqui, obrigado. A letra B, ele pede para determinar a aceleração gravitacional local em metros por segundo ao quadrado, usando os dados da figura. Então, na letra B, ele quer saber quanto que vale a aceleração da gravidade. Esse é meu ponto de interrogação. Qual que é a ideia para descobrir quanto que vale a aceleração da gravidade? A ideia aqui, desculpa. Bom, a ideia para descobrir o G é a aceleração no eixo Y. O G é a aceleração no eixo Y. Portanto, eu vou pensar no lançamento horizontal só o movimento do eixo Y. E aí tem várias coisas que você precisa lembrar. A primeira coisa para perceber é que isso é um lançamento horizontal. Se é um lançamento horizontal, no início, como o lançamento é horizontal, no início não tem movimento no eixo Y. Ele só está andando aqui na horizontal. Ó. Só está andando na horizontal. E, portanto, não tem movimento no eixo Y. Se não tem movimento no eixo Y, a velocidade inicial do eixo Y é 0. Repara, ó, o que eu disse? Que no início não tem movimento no eixo Y. Então, no início, a velocidade no eixo Y é 0. Então, a V0Y vale 0. E agora, o que mais que a gente precisa perceber? A gente vai pensar tudo no eixo Y. Por que a gente vai raciocinar tudo no eixo Y? Porque a gente está tentando descobrir a aceleração do eixo Y, que é a aceleração da gravidade. No eixo Y tem aceleração. E é uma aceleração constante. A aceleração da gravidade, para pequenas distâncias, é constante. Né? Se ela é constante, o movimento que ele vai fazer no eixo Y, o movimento do eixo Y, é um movimento uniformemente variado. Então, para descobrir qualquer coisa no eixo Y, tem que usar as formulinhas do MOVE. Por quê? Porque no eixo Y tem aceleração e a aceleração é constante. Então, no eixo Y é um MOVE. E qual a formulinha do MOVE que eu vou usar? Uma que apresente distância, né? Porque essa distância aqui, a gente pode medir com a régua. Repara, é uma distância no eixo Y, esse H é uma distância no eixo Y, e é uma distância no eixo Y que eu consigo medir com a régua. Então, lembra que a distância no MOVE, ela pode ser calculada como V0t mais AT quadrado sobre 2. Né? V0t mais AT quadrado sobre 2. E essa daqui é a formulinha do MOVE e, portanto, eu tenho que usar ela para o eixo Y. Qual distância que eu vou colocar aqui? A distância no eixo Y. E quando a bolinha desceu, qual a distância no eixo Y que ela andou? A distância no eixo Y que ela andou foi esse H aqui. Então, portanto, aqui eu vou colocar H. Então, fica H é igual. Quem vai ser esse V0 aqui? Esse V0 vai ser a velocidade inicial no eixo Y. E quanto que vale a velocidade inicial no eixo Y? Vale 0, porque no início ele não tinha movimento no eixo Y. Portanto, isso daqui fica 0, mais aceleração. Qual a aceleração que é? A aceleração da gravidade. E qual a letra que representa a aceleração da gravidade? É G, né? Que é o que ele pediu. G vezes t ao quadrado sobre 2. O que o exercício pediu foi a aceleração da gravidade. Esse é meu ponto de interrogação. Esse daqui é meu ponto de interrogação. Para descobrir isso, basta que eu saiba a altura e o tempo. São as únicas duas variáveis que tem, né? Fora a aceleração da gravidade. A altura a gente descobre medindo com a régua. E se você medir com a régua lá, você vai ver que essa altura vale, medindo com a régua, ela vale 9,50 centímetros. Transformando para metros, usando a escala que ele deu,
Isso é a mesma coisa que 9,50 metros. Essa é a altura. E o tempo a gente já viu, né? O tempo para ela descer e chegar até aqui o chão é o tempo de 1,5 segundos. Agora, portanto, é só substituir a altura e o tempo aqui na formulinha, que no fundo é a formulinha do sorvetão. Então a gente chega que a altura vale 9,50 metros. Isso é igual, o zero não precisa colocar, né? Isso é igual a g, que a gente quer descobrir, vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Aqui, para descobrir o g, basta pegar esse 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, e 1,5 ao quadrado passar dividindo. Então, o g vai ser igual a 9,50 vezes 2 dividido por 1,5 ao quadrado. E ao fazer essa conta, a gente chega no resultado. Dog 19 dividido por 1,5 ao quadrado. 8,44. E lembra que a aceleração da gravidade é uma aceleração, como está todo mundo no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. No entanto, a gente precisa usar de novo aqui a regrinha de algarismos significativos. E isso daí foi uma divisão. E na divisão a gente tem que usar a menor quantidade, a quantidade de algarismos significativos do menor fator da divisão ou da multiplicação, que nesse caso é 1,5. 1,5 só tem 2 algarismos significativos, então aqui a gente só pode usar 2 algarismos significativos, e está com 3 algarismos. Então a gente tem que eliminar esse 4. E como 4 é um número menor do que 5, a gente não soma esse daqui, não deixa 5, deixa 4 mesmo. Portanto, a resposta final é g igual a 8,4 metros por segundo ao quadrado. É isso.